Provérbios capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro fez o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinho e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está na rua, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nas mãos dela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios capítulo 22, do versículo 1 ao 16. É bom lembrar que cada trecho destes provérbios são provérbios às vezes isolados, apesar de estar uma quantidade de provérbios juntas em um trecho que nós chamamos de capítulo, como por exemplo daqui do capítulo 1 ao capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 22, nós temos os 16 versículos. Porém, de dois em dois, às vezes de um em um, está falando um provérbio que dá uma lição inteira para as nossas vidas. Por exemplo, aqui no versículo de número 14, a palavra de Deus, através desse provérbio, dá uma instrução para a vida inteira. Por exemplo, o versículo 14 diz assim: cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se ira, cairá nela. Ponto. Encerrou uma informação. Aqui também provoca pensamentos muito profundos. O homem que provoca a ira de Deus, aqui a palavra mostra nesses provérbios que as mulheres também que são ímpias e que também não servem a Deus, elas servem de instrumento. Dura coisa é o homem cair na mão de uma mulher perversa. Por exemplo, nós lemos a palavra de Deus e encontramos o equívoco do rei de Israel que se casou com Jezabel. A palavra de Deus diz que a vida daquele rei foi completamente transformada. Não somente a vida do rei, mas a vida de toda a nação de Israel foi completamente destruída por causa que este rei também não seguiu, como diz a palavra de Deus. Ele não servia ao Senhor como seus pais. Quando eu falar que um rei não havia servido ao Senhor como aos seus pais, ou eles não fizeram segundo aquilo que faria um bom rei, estava em parte se referindo a reis, tomando como por exemplo Davi. Então quando o rei não fazia as coisas de acordo com o conhecimento prático e precioso de Deus, dizia assim: este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez seu pai fulano de tal. E cita um rei, por exemplo, que fez coisas más. Ou, em outras ocasiões, diz assim o texto: e esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. E às vezes já não era nem o filho imediato, como foi Salomão ou Jeroboão, que já era neto de Davi,
mas na linhagem, lá na frente, bisneto, tataraneto, da terceira, da quarta geração já dos reis, dizia como fez o seu pai Davi, fazendo referência a uma filiação de obediência, etc. E esse rei, na verdade, a palavra de Deus diz que este rei caiu na mão de Jezabel, uma mulher ímpia, inclusive não era judia, não era israelita, e uma mulher de um coração extremamente perverso. E como diz o versículo 14 aqui do capítulo 22 de Provérbios, assim, a cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, portanto, o rei de Israel dos dias de Jezabel, ele foi um homem que iniciou seu reinado sem ter um coração temente a Deus. E diante dessa falta de temor a Deus, Deus permitiu que ele caísse na mão de Jezabel para reinar sobre Israel e sobre a sua própria vida. E o final foi terrível e foi doloroso para ele, para a sua família e para toda a nação que ele estava administrando. Portanto, só aqui nesse versículo 14 de capítulo 22 de Provérbios, esse pequeno provérbio diz: ai daquele homem que não segue os conselhos de Deus e que Deus se ira contra ele. Vai permitir que ele caia na mão de uma mulher prostituta e má. E o fim é morte. Põe atenção e segue o conselho de Deus. Que Ele te abençoe.